Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem esquecido e rejeitado pela família. Dá pra ver quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a palavra. Dá pra ver claramente porque eles estavam cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto seus irmãos estavam ali reunidos. Mas ninguém lembrou dele, de chamar ele. Davi era aquele tipo de pessoa que a família só lembrava quando precisava. Era assim que era. Era rejeitado, era esquecido. Mas quando precisavam que ele de fazer qualquer coisa, quem era que chamava? Chamava quem para fazer? Pois é. Mas ele era cheio de estratégias. Em tudo que fazia. Ele tinha estratégia para matar urso, para matar leão. Ele tinha a proteção de Deus, mas ele pedia ao Senhor estratégias para sobreviver. Todos os dias ele tinha comunhão com o Senhor, mas ele também tinha estratégia. Eu fico me perguntando, quando se trata de Davi, se em algum momento Deus não falou para ele, não prometeu a ele que ele iria ser rei. Por que eu me faço essa pergunta? Pelo simples fato de que Davi, ele tinha uma vida rejeitada. Ele era rejeitado. Ele era esquecido. Mas ele era um menino obediente. Tudo que seu pai mandava fazer, ele fazia. E às vezes eu imagino, quando eu estou lendo a palavra, eu imagino ele colocando as ovelhas para pastar ali no pasto, comendo, enquanto as ovelhas estavam comendo, ele de olho sentado debaixo de uma árvore, na sombra, e compondo salmos ao Senhor. Eu imagino isso facilmente. Ele de olho nas ovelhas e ao mesmo tempo compondo salmos ao Senhor. Eu consigo ver isso facilmente. É só ler as escrituras que talvez você também consiga imaginar essa cena. E por que não dizer que nenhum desses momentos em que Davi estava compondo os salmos, o Senhor não prometeu a ele que iria ser rei? Eu consigo ver isso claramente, sem muito esforço, sem forçar muito a imaginação, porque Davi era obediente. Davi não era. E como diz a palavra do Senhor, Davi se encaixa perfeitamente quando o Senhor diz assim: eu escolhi o que não são para confundir os que são. Davi é o espelho claro disso. Davi é o espelho claro disso. Deus pegou Davi, que não era, para confundir os irmãos que pareciam ser alguma coisa. Então isso é fácil de se imaginar. Facilmente. Davi compondo salmos e o Senhor fazendo uma promessa de que iria ser rei. Só que, vamos ser sinceros, mesmo depois que Davi foi ungido, mesmo que depois de Davi ser ungido a rei, ele não correu para o trono, ele correu para voltar, voltou correndo para tomar conta das ovelhas de seu pai. Ele voltou correndo para continuar fazendo aquilo que o seu pai tinha mandado. Ele não se preocupou qual seria o dia que iria subir no trono. Ele não se preocupou o dinheiro e o poder e status que teria. Ele se preocupou nas ovelhas que estavam no campo pastando, que ele teve que voltar correndo para que nenhum leão e nenhum urso matassem elas. Nenhum leão, nenhum urso. Gente, o tamanho daqueles animais, de verdade, vamos tirar os estereótipos. Isso aqui. Olhem isso aqui. É fácil de matar esses bichos? É fácil. Ele era pequeno, ele não era um alto, forte. Davi era um menino. Davi era um adolescente. Mas desde
muito novo, teve que aprender a ter estratégia para lidar com esses animais. Lidar com um urso. Um leão. Que tem 2 vezes mais força do que um ser humano adulto e forte. E desde sempre, Davi teve que criar estratégias para lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação. Davi teve que lutar com ursos e leões. E depois que foi ungido rei, ainda em obediência ao seu pai, porque ele só matou Golias porque o seu pai mandou que ele fosse ter com os irmãos, senão ele não teria acontecido. Em obediência ao seu pai, ele estava no lugar certo e na hora certa. Em obediência. E ele matou Golias tendo estratégia. Porque nenhum outro soldado preparado para a guerra teve o êxito de matar Golias. Nenhum teve a coragem de enfrentá-lo. Mas um menino, um adolescente, um esquecido, teve a estratégia de enfrentar e matar. Derrubando todos os estereótipos. Todos. E depois de Golias, vem o rei Saul. Um menino. Gente, Davi era um menino, um adolescente, uma criança. Enfrentando o rei Saul. O rei Saul. Ele foi perseguido pelo rei Saul. Vocês imaginam o poder de um rei naquele tempo? Enfrentando um exército inteiro. Imagine o rei atrás de uma pessoa. Que em questão de ameaça, nenhuma. Porque Davi não oferecia ameaça a Saul. Eu não consigo ver Davi sendo uma ameaça para Saul. Porque em momento nenhum Davi foi atrás dele para matar, para tomar o rei não. O trono não. Pelo contrário, que nem eu já disse, voltou para tomar conta das ovelhas. Mas Saul se sentia incomodado por Davi. Davi se sentia incomodado. Saul se sentia incomodado com Davi. E começou a persegui-lo. Mas um rei cheio de um exército à sua disposição, guardas o protegendo o tempo todo. E Davi teve a chance de matá-lo 2 vezes e não fez. Para vocês verem, quando a gente está em obediência à palavra, quando a gente está com o Senhor nos dá estratégias, o Senhor nos faz pessoas de estratégias, assim como fez Davi. Quem dava as estratégias a Davi era Deus. E assim ele iria vencendo as batalhas que tinha que enfrentar. Primeiro o leão, depois Golias, depois Saul. Quantas vezes ele teve que fugir de Saul? Quantas vezes? E no momento que ele teve a oportunidade de matá-lo, ele simplesmente não fez. Entende como o coração de Davi, como era o coração de Davi? Porque a pessoa que é perseguida por um rei tem a oportunidade de matar, sabendo que é ele que vai tomar conta do reinado. É ele que vai tomar conta. E não fez. Gente, para pensar. Uma pessoa que é o próximo rei, que tem a chance de matar o atual, e não faz. Não teve outro que fizesse tal coisa. Pelo contrário, todos aqueles que eram o próximo rei ou que seria rei, matou o anterior. Nas guerras em que um invadia a cidade do outro, quem era que era morto? O rei. Ou era levado como escravo. Por quê? Porque quando não tinha um rei, aquele que invadiu e ganhou a batalha tem que tomar conta daquela cidade.
Não era assim? Mas Davi não. Davi escolheu não matar Saul. Porque ele sabia que na hora certa e no momento certo, ele iria estar no trono. Davi não estava preocupado em seu coração com tamanha riqueza. Ele não estava preocupado com as roupas que ele ia ter de direito, com dinheiro, com tudo que o rei tinha. Ele não estava preocupado. Ele não estava preocupado em momento nenhum com as vantagens que o rei teria. Ele estava preocupado em tomar conta do povo. Ah, como é que você está falando isso? Gente, um rei, ele costuma ir para as batalhas. Um rei costuma ir para as batalhas, lutar também. Eles não ficavam no palácio. Se quisesse, ficava, mas normalmente não ficariam. Eles não ficavam. Era o normal de que todo rei fosse junto com o seu exército para entrar em guerra também. E um rei que não soubesse lutar, como é que iria? Não tinha como, né? Então, Davi foi um rei preparado para lutar desde sempre. E todas as batalhas Deus o dava vitória. Mas Davi também tinha força. Força porque foi preparado a matar os leões. Deus era com ele, era Deus que dava vitória, era Deus que dava vitória. Mas entendam que tem a parte divina, tem, mas também tem a parte humana, que é a parte que só cabia a Davi fazer. Entendem? Deus dizia, vá, que eu vou lhe dar vitória, mas se ele não fosse, Deus mandava ele fazer, você faz se você quiser, você não é obrigado. Assim era com Davi. E aí, se ele não fosse? Ele tinha opção, mas desde sempre ele foi treinado a obedecer. Ele foi treinado para lutar, para se defender e defender o seu povo.